Do lado de fora da estação espacial, 2 astronautas estão realizando reparos quando ouvem um som estranho que causa dor em seus ouvidos e veem uma sombra se aproximando. Enquanto isso, um grupo de adolescentes está partindo em uma viagem para uma casa no lago. Annie é apresentada a Charlie, que age de maneira estranha e não consegue parar de olhar para a foto de uma garota em seu telefone. Após algumas horas de viagem, o grupo faz uma parada em um posto de gasolina. Brendan decide explorar o local e tira algumas fotos. Na parte de trás, ele encontra um caminhão com sangue pingando e uma forma que parece ser um corpo. De repente, ele é empurrado por Hunter, que pensa que Brendan é um repórter e destrói sua câmera. Brendan explica que é apenas um turista, e Hunter mostra a ele que o corpo é na verdade apenas um cervo morto. Nesse momento, Charlie encontra os amigos, fazendo com que Hunter solte Brendan. Assustados ao verem que Hunter está armado, os adolescentes correm de volta para o carro. Enquanto isso, no Alasca, cientistas detectam perturbações estranhas na atmosfera. Momentos depois, os adolescentes chegam à casa do lago. Rob e Kara aproveitam um momento a sós dentro da casa, enquanto os outros exploram a floresta. Brendan instalou um sensor de movimento em uma árvore para se proteger contra ursos. O trio acaba encontrando uma casa escondida na floresta. Convencidos por Annie, eles entram, mesmo com as peles frescas penduradas do lado de fora, indicando que a casa não está abandonada. Lá dentro encontram bichos de pelúcia e um radar Doppler em funcionamento. Annie acha um rádio militar empoeirado e começa a tossir por causa da poeira, mas rapidamente se recupera com seu inalador. Brendan descobre fotos na parede que revelam que a casa pertence a Hunter, que foi militar e astronauta. Quando Hunter volta em sua caminhonete, os adolescentes se escondem em outro cômodo. A porta dos fundos está trancada, então eles saem cuidadosamente pela janela. Hunter entra e percebe que o lençol empoeirado foi movido, mas ao verificar o outro cômodo, os adolescentes já haviam fugido. Ele tenta persegui-los com sua caminhonete, mas encontra o caminho bloqueado por uma árvore. Isso permite que o trio escape em segurança. Quando voltam para casa, os adolescentes assistem ao noticiário e veem que misteriosas formações de nuvens estão surgindo ao redor do mundo. Elas se expandem rapidamente, mas os meteorologistas não conseguem entender o fenômeno. Brendan olha para fora e percebe que as nuvens estão ficando tempestuosas na área onde estão. O grupo sai para investigar e Rob percebe que a bateria do carro está descarregada, supondo que alguém deixou as luzes acesas. No entanto, todos juram que não. No bunker militar Blackbird, o FBI e o exército estão discutindo o projeto Blue Book, usando arquivos com fotos de alienígenas. O projeto foi encerrado em 1969, mas pilotos continuaram relatando que viram algo semelhantes. Um prisioneiro chamado Romanovich é chamado para compartilhar sua história, que anteriormente não foi acreditada. Eles recebem uma ligação informando que os visitantes estão se aproximando, e Romanovich mostra tatuagens que recebeu no último incidente, avisando que esses visitantes não podem ser combatidos. De volta à casa do lago, Rob conclui que o capô do carro foi forçado ao encontrar uma ferramenta presa na estrutura, causando um curto-circuito na bateria. Charlie suspeita que foi Hunter, que está atualmente atravessando a floresta para preparar algumas armadilhas. À noite, Annie pergunta a Charlie sobre a foto em seu telefone. Ele explica que é sua ex-namorada, que morreu há 10 meses em um acidente de carro. Charlie ainda não conseguiu seguir em frente, por isso age de forma estranha perto de outras garotas. Enquanto isso, na casa de Hunter, ele continua fazendo preparativos enquanto ouve na TV um teórico da conspiração afirmar que as nuvens indicam a chegada de vida alienígena. Um segundo entrevistado, aparentemente maçom, mostra tatuagens estranhas em seu braço. Nesse momento, a entrevista é interrompida com um relatório urgente. Uma nave espacial enorme apareceu no céu. Hunter sai de casa para assistir a nave emergir das nuvens tempestuosas e enviar cápsulas para a Terra. De repente, uma explosão brilhante de luz ocorre, causando uma convulsão em Hunter.
No bunker, Romanovich também sofre uma convulsão. Assim que se recupera, ele diz que os alienígenas sabem que ele está lá. Na casa do lago, Kara acorda e observa outra cápsula a pousar na Terra. Quando Rob a verifica, ele a encontra paralisada na frente da janela e ela desmaia assim que ele a toca. Rob grita e os outros se aproximam enquanto Kara acorda normalmente. Enquanto isso, Brendan está checando a câmera do sensor de movimento e vê algo assustador se movendo no escuro. Ele chama seus amigos para mostrar a eles e um olhar mais atento revela que é Hunter. Furioso, Rob sai de casa para procurar sua arma no carro, sem saber que Hunter está observando das árvores. Dentro da casa, as meninas tentam ligar para os pais, mas não conseguem sinal. Brendan supõe que a tempestade derrubou os relés de comunicação. Enquanto Rob volta, ele pisa em uma gosma estranha que gruda em seu sapato. Ao iluminar com sua lanterna, ele fica chocado ao ver um alienígena escondido sob o convés. Ele dispara a arma uma vez antes de correr de volta para dentro, mas diz aos outros que a arma disparou quando ele tropeçou. Kara olha pela janela e vê um brilho vermelho entre as árvores, o que desencadeia uma memória. Antes que ela possa explicar, eles veem o alienígena lá fora e correm para se esconder, enquanto Hunter ainda observa de longe. O grupo começa a discutir como proceder. Rob se irrita com Charlie dando ordens e o insulta, levando Charlie a jogar Rob no sofá e se preparar para brigar. Nesse momento, Kara começa a se sentir mal e diz que todos vão morrer. Eles ouvem o som de uma janela quebrando e vão até a cozinha, onde encontram um alienígena vermelho flutuando ao redor antes de sair. Hunter observa isso de fora. Decididos a sair dali, Annie e Brendan vão até a garagem buscar a bateria carregada. Charlie e Rob vão buscar Kara, mas descobrem que ela sumiu. O alienígena vermelho agora está flutuando na sala de estar e se movendo em direção a um alienígena mais humanoide, semelhante ao que Brendan viu. Os rapazes aguardam os alienígenas saírem antes de se moverem. Quando Rob sente alguém atrás dele, ele atira imediatamente, mas acaba acertando Kara. Desesperado, Rob leva Kara para a garagem com os outros e tenta fazer RCP, mas é tarde demais. Kara já está morta. Rob começa a chorar, mas logo se recompõe, levanta sua arma e anuncia que precisam de uma distração. Ele sugere que os outros corram para a floresta como isca, mas é distraído por uma luz vermelha na janela. Charlie aproveita a chance para pular em Rob e lutar pela arma. Os dois se enfrentam por todo o quarto, e embora Charlie leve um golpe forte, ele rapidamente revida e nocauteia Rob. Charlie, Brendan e Annie saem da casa, sem perceber que Rob acordou. Eles entram no carro e partem apenas para encontrar Rob bloqueando o caminho. Rob salta, mas Charlie continua dirigindo, fazendo Rob rolar por uma pequena colina. Felizmente, todos estão bem, e ao sair do carro, Rob se aproxima deles, pronto para atirar. Nesse momento, a nave espacial aparece acima deles e um raio de luz leva Rob embora. Aterrorizados, os três começam a correr pela floresta, mas precisam parar quando Annie precisa usar seu inalador. Enquanto recupera o fôlego, Annie percebe algo estranho em um galho. Os rapazes olham mais de perto e descobrem uma mão assustadora que se move de repente. Em pânico, o trio começa a correr novamente enquanto Hunter observa do topo de uma árvore. Charlie tropeça, rolando colina abaixo e batendo a cabeça. Annie o encontra e o ajuda a se mover, escondendo-se em um local seguro para cuidar de seu ferimento. Brendan continua correndo e acidentalmente pisa em uma armadilha para ursos, gritando tão alto que Annie e Charlie correm para encontrá-lo. Charlie tenta abrir a armadilha sem sucesso, enquanto Annie corre para a casa de Hunter e usa seu rádio para pedir ajuda. O exército instrui que uma equipe de resgate chegará à ravina. Depois de desligar, ela percebe um alienígena se escondendo atrás dela e foge. De volta a Charlie, ele ouve um barulho e pega um galho para se defender, mas Hunter se esgueira por trás dele e o desarma facilmente. Hunter remove a armadilha para ursos e informa Brendan que o dano em sua perna não é tão grave.
Annie retorna e conta a ele sobre o alienígena na casa. Então Hunter move os adolescentes para outro local. Enquanto ele usa sua lanterna, Annie secretamente informa os meninos que a ajuda está a caminho. A lanterna atrai o alienígena, que tropeça na corda de Hunter e fica preso na armadilha. Rindo, Hunter pergunta à criatura se ela se lembra dele antes de atirar. Charlie percebe que Hunter os usou como isca e tenta dar um soco nele, mas Hunter o impede facilmente com um golpe leve. Depois, os adolescentes seguem Hunter até sua casa, onde ele dá uma injeção em Brandon e o faz beber um remédio. Então, Hunter faz Brandon morder um pedaço de pau antes de dolorosamente endireitar seus ossos para poder enfaixar a perna, fazendo Brandon desmaiar. Charlie conversa com Hunter para mantê-lo distraído, enquanto Annie tenta roubar as chaves da caminhonete dele. No entanto, Hunter percebe o que estão fazendo e explica que a caminhonete não está mais funcionando. Hunter diz que está disposto a emprestar seu barco, mas eles devem esperar até de manhã para sobreviver à viagem. Hunter explica que a luz solar interfere no metabolismo dos alienígenas, tornando-os lentos. Frustrado, Charlie acha que não tem razão para confiar em Hunter, que então compartilha sua história. Em 1995, ele era um astronauta em um ônibus espacial fazendo verificações de pré-lançamento. Num momento, ele piscou, no outro, acordou em uma terra deserta a 2.000 quilômetros de distância, sem nenhuma lembrança das últimas 48 horas. Com o tempo, algumas lembranças voltaram, muitas luzes, alguns cheiros e gostos. Romanovich havia passado pela mesma experiência e ambos encontraram tatuagens estranhas em seus corpos após o incidente. Hunter explica que os alienígenas marcam os humanos com potencial para futuras atualizações e que têm conduzido testes nos últimos 60 anos em preparação para uma abdução em massa nesta noite. Charlie não acredita, então Hunter prova movendo objetos com sua mente. Ele só descobriu esse poder alguns anos atrás, quando suas memórias retornaram junto com algumas que não eram suas. Sua teoria é que os alienígenas usaram algum tipo de implante neural cheio de informações. Agora ele sabe tudo sobre os alienígenas, incluindo o fato de que os humanos só evoluíram de organismos unicelulares graças à intervenção alienígena. Essas criaturas usam humanos para experimentos, assim como humanos usam ratos de laboratório. Hunter tentou avisar as autoridades sobre esta noite, mas foi considerado louco. Então, ele está determinado a caçar os alienígenas por vingança. Depois, Hunter sai para preparar mais armadilhas. Annie tenta confortar Charlie, que conta como sua namorada morreu. Naquela noite, ele estava dirigindo e adormeceu ao volante, causando o acidente. Quando acordou, tentou tirar a garota do carro, mas era tarde demais. A conversa é interrompida por Hunter, que retorna arrastando o corpo do alienígena morto. Ele vai para outro cômodo e começa a dissecar a criatura. Mais tarde naquele dia, os adolescentes entram no carro para ir para casa, e Rob choca a todos ao prever as mensagens que chegariam aos seus telefones. Naquele momento, eles encontram a estrada bloqueada por soldados e policiais, que imediatamente veem suas tatuagens e os fazem sair do veículo. Annie consegue ouvir os homens discutindo sobre matá-los, embora estejam sussurrando. De repente, um soldado se vira rapidamente e atira em Rob. Quando ele mira em Brandon, apenas o acerta na perna, enquanto um policial usa a oportunidade para atirar em Annie. Furioso, Charlie ativa seu novo poder, chama a arma para sua mão e abre fogo contra os homens que bloquearam a estrada, com Hunter ajudando-o a partir das árvores. Brandon também ativa sua nova habilidade e simplesmente desaparece. Charlie atira no soldado que se aproxima de Annie, que ainda está viva. Um policial agarra Charlie por trás, mas ele o joga no chão, quebrando seu pescoço. Depois, Charlie e Hunter compartilham um aceno antes de Hunter ir embora. Brandon reaparece por perto e Annie e Charlie seguem com ele pela floresta. Depois que eles se afastam, o ferimento de Kara se cura e ela acorda. Em seguida, Kara toca em Rob para curá-lo também. Na floresta, o trio percebe outra tempestade se aproximando,